Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa boa aula. Eu sou o professor Laiso e para a aula de hoje nós teremos essa questão aqui que provavelmente tirou o sono de vocês. Ela é uma questão totalmente algébrica. Para resolvermos ela nós precisamos de uma equação do primeiro grau e de uma equação do segundo grau para obtermos assim as suas soluções. Vamos a ela. Lerei para vocês selecionando as informações relevantes. Qual é o valor da soma das raízes da equação quadrática 2x² menos bx mais 3 igual a zero, sabendo que b é a raiz da equação linear 2x que multiplica 3x mais 12 menos 4 igual a 2x. Beleza, o que nós temos? Em amarelo, nós temos direto a pergunta, né? Ele quer saber a soma da raiz das equações. Aqui eu vou chamar a primeira raiz dessa equação de x1 mais a segunda raiz que eu vou chamar de x2 e eles querem saber quanto que dá este valor. Depois disso, nos é dado em roxinho a seguinte relação, que dentro dessa equação aqui, o nosso b é a raiz da equação linear 2x que multiplica 2 que multiplica 3x mais 12 menos 4 igual a 2x. E essa solução aqui, ela vai ser igual o termo b. Ou seja, se nós pegarmos o x e substituirmos por b de imediato, nós vamos evitar o risco de nos confundirmos e nós vamos saber que o que nós estamos procurando nessa equação aqui é o seguinte. Nós temos a equação, onde tiver o x, nós vamos trocar pelo b. Então, nós vamos ter essa equação aqui e o objetivo dela é descobrir quanto que vale o valor da incógnita b. Então, dessa forma, nós resumimos todo o texto, certo? Dessa questão. Então, vamos descobrir quanto que vale esse b agora. Nós vamos utilizar os princípios aditivos e multiplicativos da equação do primeiro grau. Então, vamos armar essa equação. Nós temos 2 que multiplica 3b mais 12, fecha parênteses, menos 4, igual a 2b. E qual que é o primeiro erro dessa equação? A gente acreditar que o que está sendo multiplicado é todo esse carinha aqui. E aí, na hora que nós formos aplicar a propriedade multiplicativa, nós vamos acabar errando. Por quê? O que compõe essa equação é o termo menos 4 e o que está aqui dentro. Nós podemos dividir os dois termos dessa equação por 2, certo? Então, o que nós vamos fazer? Aqui nós vamos dividir por 2, aqui nós também vamos dividir por 2 e aqui também. Então, dessa forma, a gente vai simplificar esse 2 com esse 2, que está multiplicando tudo que está entre parênteses. Aqui vai dar menos 2 e aqui vai dar somente o b. Então, a nova equação vai ser 3b mais 12 menos 2 igual a 2b. Se você fez dessa forma, você já evitou um grande erro. Outra forma que você poderia fazer era simplesmente aplicar a distributiva aqui, ó. Só que aí você iria trabalhar com números maiores. Então, dessa forma, a gente economizou um tempo. Aqui nós já podemos fazer a operação 12 menos 2 é igual a 10. Aqui nós mantemos esse 3b, aqui está positivo, e aqui vai ser somente o b, certo? Porque nós simplificamos aqui, vai dar 1 vezes b, b. O que nós podemos fazer? Subtrair b nos dois termos da equação, certo? Menos b e aqui menos b. Vai dar 2b, vai ser igual, vai dar 2b mais 10 igual a 0. Aqui está nos perguntando o seguinte, eu tenho que multiplicar 2 por qual número? E adicionar 10 para dar 0. Aqui nós já podemos ter direto o valor de menos 5. Mas para aqueles que não conseguiu ver esse direto, o que nós podemos fazer? Nós podemos pegar esse 10 e subtrair nos dois termos da equação. Então nós vamos ter 2b é igual a menos 10. Nós podemos dividir os dois termos da equação por 2 e nós vamos ter b igual a menos 5. Então dessa forma nós já encontramos a nossa solução, certo? De forma que todos podem ter entendido o porquê de nós termos a encontrado. Então agora nós vamos vir para a equação do segundo grau, que é o que nós queremos resolver. Nós vamos ter 2x² menos o menos b, que é 5, né? Multiplicado por x mais 3 igual a 0. Nós vamos ter então 2x²
mais 5x mais 3 igual a 0. Então é essa equação aqui, ó, que nós queremos resolver, que nós queremos encontrar as raízes. Professor, eu não sei como fazer. Tem como você passar um resumo? Sim. Para nós resolvermos uma equação do segundo grau, nós vamos precisar calcular o nosso querido Bhaskara, né? O nosso querido determinante. Como que é ele? Ele vai ser b ao quadrado menos 4ac. Como que nós calculamos a raiz 1? Ou seja, o x1. Nós vamos fazer menos b mais a raiz do delta, tudo isso sobre 2a. E se nós quisermos calcular x2, nós vamos ter igualmente essa primeira fórmula aqui, ó. Porém, dessa vez, ao invés de termos a operação de mais, nós vamos ter a operação de menos. E essa operação de mais aqui, ela é a adição, tá bom? Professor, beleza, aqui tem o B, aqui tem o A, tem o C. Nessa equação aqui, eu não tô vendo nem o A, nem o B, nem o C. Então vamos lá. O A é esse termo aqui, é o 2 que está multiplicando a incógnita. O B é esse 5 que está multiplicando a incógnita. E o C é o termo independente, certo? Vamos jogar na fórmula para nós descobrirmos quanto que vale esse delta, certo? Então nós vamos fazer aqui o delta. Quem é ele? É o b ao quadrado, ou seja, 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que vale 2, vezes o 3. Então aqui nós vamos ter 25 menos 4 vezes 3, 12, vezes 2, que vai dar 24. E isso vai nos dar que o nosso delta vai ser igual a 1. Agora nós devemos calcular a solução, o nosso x1. Quem vai ser ele? Vai ser o menos b, no caso menos 5, mais a raiz do delta, que vale 1, tudo isso sobre 2a, 2 vezes 2. Então nós vamos ter como solução do x1, menos 5 mais 1 sobre 4. Menos 5 mais 1 vai ser igual a menos 4. Menos 4 sobre 4 vai ser igual a menos 1. E essa daqui é a nossa solução 1, é a nossa raiz 1. E a nossa raiz 2, como que vai ser? Vai ser menos o b, menos a raiz do delta, que vai ser menos 1. Menos a raiz do delta, que vai ser 1. Tudo isso sobre 2a. Então aqui nós vamos ter menos 5 menos 1, menos 6, sobre 4. Nós vamos simplificar essa fração. Simplificando essa fração por 2, nós teremos menos 3 meios. E essa daqui é a solução da nossa equação, é o nosso x2. Agora vamos ao nosso problema. O que ele estava querendo? Saber quanto que vale a adição do x1 mais o x2, certo? Então vamos fazer essa adição. x1 ele é igual a menos 1, que nós podemos deixar 1 sobre 1, mais o menos 3 meios, que é o nosso x2, certo? O que nós podemos fazer aqui? Nós podemos igualar os denominadores. Então aqui nós multiplicamos por 2 e aqui por 2. Nós vamos ter menos 2 sobre 2, menos 3 sobre 2. Fazendo essa subtração, nós vamos ter menos 5 meios. Então essa daqui é a nossa solução. Porém, antes de irmos ao gabarito, cabe ressaltar um detalhe. Essa forma aqui, ó, ela não é única. Nós podemos também escrever ela como menos 2,5. Nós podemos escrever ela também como uma fração mista. Por quê? Quando nós temos 2 sobre... Ou melhor, quando nós temos 5 sobre 2, não vai dar uma fração comum. Por quê? Normalmente, as frações comuns, o denominador ele é maior ou igual ao numerador. Nós não podemos ter um numerador maior do que um denominador, certo? Quando isso acontece, qual que é a interpretação? Nós temos um número que não é entre 0... Nós temos um número que ele é maior do que 0 e ele não é menor ou igual a 1. E toda fração, ela precisa ser, entre aspas, dessa forma. Porque do contrário, nós iremos estar trabalhando com números maiores. Por exemplo, 7 quintos. Existe um excedente aqui. O numerador não pode ser maior do que o denominador. Quando isso acontece, ela assume a forma mista, ou seja, ela vai ter uma parte inteira, ou seja, vai ser 5 quintos mais 2 quintos.
Então, esse 5 sobre 5 é igual a 1, mais 2/5. Espero que essa breve explicação ela possa ser de fácil entendimento para vocês, tá bom? Então, nós temos aqui 5 meios. Como que vai ficar? Quantas vezes nós temos a mais? Nós poderíamos ter 4 sobre 2 mais 1 meio. E aqui nós não podemos esquecer desse sinal de menos. E aqui dentro também seria um sinal de menos. Então, nós podemos escrever ela dessa seguinte forma. Só que aqui, ó, 4 sobre 2 vai ser igual a menos 2 menos 1 meio. Que também é uma forma válida da gente escrever essa fração. E aqui neste caso, nós não precisamos colocar esse menos e nós podemos deixar... E aqui nesse caso, nós precisamos deixar o menos, certo? Nós temos o menos 2 menos 1 meio. E aí, se nós quiséssemos somar essa fração, nós iríamos precisar de denominadores iguais. Então, isso é igual a isso, que é igual a isso, beleza? Agora sim, vamos ao nosso caderno de possibilidades para marcarmos a alternativa correta. A letra A não é, a letra B não é, a C não é, a E também não é. E olha a nossa solução aqui em formato misto. Perceba que aqui não foi colocado da forma como eu havia indicado. Porém, tem o mesmo significado, certo? E essa é uma forma que está entrando em desuso, justamente por causa dessas pequenas contradições, desses pequenos fatozinhos que acabamos aprendendo de formas diferentes. Então, é isso aí, pessoal. Dessa forma nós resolvemos essa questão. Espero que vocês tenham gostado, que eu me tenha feito claro. Se vocês gostaram, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e eu aguardo todos vocês para a nossa próxima boa aula. Bons estudos!